Olá pessoal, dando seguimento aos vídeos que eu tenho postado na página, né? Hoje eu vou estar falando sobre infância e depressão, colocando sempre em foco a minha própria experiência com a doença, né? A infância deveria ser a fase mais lúdica e feliz de uma pessoa. Pelo menos é o que se costuma ouvir. Eu mesmo já pude ouvir alguns conhecidos e até alguns não tão conhecidos, lembrando com nostalgia e alegria de sua infância. Lembrando de minha infância, eu até poderia pensar em nostalgia, mas em alegria nunca. É estranho dizer isso, mas a infância foi a fase mais difícil da minha vida, porque a infância é a fase em que mais precisamos de proteção, de cuidado, de amor, e eu nunca tive isso. O pior da infância é que nessa fase você tem necessidades, mas ainda não sabe quais são. E não sabendo quais são, você nem pode reivindicá-las. Você ainda não sabe fazer escolhas, caminhar com mãos próprias. Você precisa de alguém em quem se espelhar, alguém que te guie, e quando não tem quem te oriente, quem te ame e te proteja, quando a realidade é tão dura e tão cruel, a criança cria um mundo à sua volta. No meu caso, eu criei dois mundos, ou melhor, minha mente criou. Um era o da ilusão, o da fantasia, aquele em que eu vivia no outro universo, um mundinho só meu, em que eu era um herói japonês, um apresentador de televisão, ou um herói dos desenhos como He-Man. O outro era mais sombrio, era o que hoje eu chamaria de mundo das sombras. Ele se manifestava mais à noite, no escuro. Me lembro que antes de dormir eu fechava os olhos e podia ver umas imagens que me davam medo e me deixavam confuso. Mas eu nunca contei para ninguém, até porque eu não sentia confiança em nenhuma pessoa à minha volta. Eu era a criança cujo pai não quis assumir, que o padrasto maltratava e desprezava por não ser filho dele, que era chamado de crioulo pelo padrasto apenas por não ter a pele branca como a de minha mãe e de meus irmãos. Na escola, eu era o neto da velha louca que vivia internada no hospício. Para meu tio alcoólatra, eu era o vagabundo. Para os outros tios e tias, eu era um fardo que a pobrezinha da minha avó tinha que aguentar porque minha mãe não teve a competência de me criar. Então eu me refugiava nas ilusões de uma infância imaginária que nunca existiu. Eu nunca corri livremente pelas ruas, a não ser para fugir de minha avó quando ela queria me bater por causa de algum surto de raiva que eu tinha, como quebrar os ovos de galinha que ela guardava para o almoço, ou quando eu tirava o radinho de pilha dela no chão. Eu nunca consegui subir numa árvore, e isso era motivo de zombaria por parte dos meus meio-irmãos, primos e dos amiguinhos deles. Ser o esquisito da família é muito complicado para uma criança, porque o esquisito é deixado de fora, é rejeitado, indesejado. Os vizinhos de desprezo doem, ferem, sangram na alma. Ser aquele que ninguém quer por perto é simplesmente horrível, e a criança não consegue se expressar sobre o que lhe incomoda. Ela não sabe refletir, meditar, tentar tirar o foco do problema. E os adultos, à minha volta, ao invés de ajudar, só pioravam a situação, porque reforçavam o meu sentimento de culpa por existir. E a culpa é o traço mais doloroso da depressão. Ela vai matando algo dentro de você, penetrando no seu inconsciente, na sua alma e espírito. A culpa te destrói aos poucos, bem lentamente. Ela te faz negar o direito de viver, e sem perceber você deixa de viver e passa apenas a existir. Dizem que a culpa só se cura com perdão. Eu não sei dizer se acredito propriamente nisso. Para mim, a culpa só pode ser curada a partir do nosso autoconhecimento de que ela não existe. Que culpa pode ter uma criança de ter nascido e de não ter uma família estruturada com pais que a amem? Se procurarmos a raiz da culpa, ela está sempre na infância, ou na primeira fase da vida, porque infelizmente muita gente, assim como eu, nunca tiveram uma infância de verdade. E o mais triste é que quando não se tem infância, quando a infância por alguma circunstância lhe é roubada ou negada, você passa pela vida sem ter sido criança. Quando não se tem infância, você não pode ser considerado criança. Você será sempre um menino ou menina. Por exemplo, nunca soube o que é adolescência ou juventude. Soube que tinha virado adulto quando as contas e responsabilidades por minha existência começaram a aparecer. Então, eu peço a quem tem filhos que demonstre para o seu filho ou filha o quanto lhe ama. Pelo menos uma vez no dia, dê um abraço e diga: filho, o papai ou a mamãe te ama. Não se esqueça nunca disso. E pode ter certeza que depois que você disser isso, seu filho ou filha nunca esquecerá. Eu tive uma primeira fase da vida bem miserável. Morávamos eu e minha avó numa casinha tapera feita de barro e não de cimento, como costumam ser as casas de hoje. Eram 4 pequenos cômodos que logo viraram apenas 2, porque minha finada avó dividiu a tapera com sua filha, minha tia, também finada, para ela morar com seus 2 filhos e seu marido alcoólatra.
Quando chovia era como se estivéssemos no quintal aberto, pois as goteiras inundavam nossas camas. O chão não tinha piso, então a tapera vivia repleta de ratos, baratas e percevejos. Quase não tínhamos o que comer, era arroz, chuchu e ovo quando tinha. Mas o que eu mais sentia falta era de carinho, amor, de abraço e de ouvir um eu te amo. Mas o menino dentro de mim nunca teve um abraço nem um eu te amo. Até porque minha mãe biológica nunca permitiu que eu abraçasse. Não me lembro dela me abraçando nem no meu aniversário. E eu nunca reclamei, porque minha avó também nunca me abraçou. Ela tinha sérios distúrbios mentais. Ela cuidava de mim da maneira dela, zelou de mim, mas nunca conseguiu demonstrar o seu amor. Existe algo curioso sobre a falta. Às vezes sentimos falta de algo, mas não conseguimos expressar do que sentimos tanta falta. Se nós que somos adultos muitas vezes não conseguimos descobrir do que tanto precisamos, imagine uma criança. É preciso resgatar a infância de nossas crianças. É nessa fase que a personalidade do seu filho ou filha vai sendo moldada e construída. Deixe seu filho brincar na grama, se sujar na areia. Crie seu filho livre de preconceitos. Ensine ele ou ela a respeitar todas as formas de vida. E, acima de tudo, ensina ele a respeitar as fragilidades humanas. Porque um ser humano que não respeita nem sabe lidar com a fragilidade do seu semelhante, também não saberá lidar com suas próprias fragilidades. E isso pode abrir caminho para uma doença ou transtorno mental. Bem, eu vou ficando por aqui, nesse vídeo, que a gente falou um pouquinho sobre depressão, na infância. E aqui eu já coloquei algumas pontuações sobre a questão da culpa, que pode ser forjada na infância através da alienação parental. Mas eu quero desenvolver um pouco mais sobre esse tema, sobre depressão e alienação parental, e sobre a importância da criança ter confiança nos pais para se abrir, sobre suas angústias e sofrimentos. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre isso. Por mais, é só até, e eu peço para quem ver esse vídeo que curta a minha página no Facebook, que se chama Solitário, Minha Experiência de Vida com a Depressão. Que lá eu vou estar sempre postando alguns vídeos e também algumas experiências minhas sobre a doença, No mais, até o próximo. Olá, pessoal. Dando seguimento